Raul que fez o gol e foi todo mundo para dentro da grande área. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. De 4 minutos em Campinas, está começando agora Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 20 horas hoje. Tivemos aí a Argentina se classificando para a grande final da Copa do Mundo. Vai pegar a Espanha com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate e o Fala Galera de hoje. Quem vai fazer mais falta para a Ponte Preta? William Potker, Diego Tavares, Tarek ou Lucas Justen? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. E você manteria Ralf e Rafael Donato no elenco ou liberaria os dois na próxima janela de transferências? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte já tem 9 reforços contratados para a sequência da Série B. Todos já estão integrados ao elenco alvinegro. De saída do majestoso, William Potker recebe proposta de concorrente direto da Ponte na Série B. Atacante se despediu da Macaca na última semana. Diretoria da Ponte inicia a venda de ingressos para a partida contra contratações. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ralf volta a jogar após 5 meses, mas não convence em primeira chance com Hélio Cizenando. 18:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa noite. Uma boa noite, não tão boa assim, né, Batista? Mais uma vez, os hermanos conseguiram a proeza de se classificar, chegaram à segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Mas fazer o quê? Vamos ao que importa, ao futebol campineiro. Destaque inicial pelo lado do Guarani. Daqui a pouco o Breno Beretta vem chegando com mais detalhes sobre a presença aí das torcidas organizadas do Guarani no centro de treinamento do Bugre. Os principais líderes ali das torcidas organizadas se reuniram com o elenco, também com o presidente e o Frontini, diretor de futebol do Bugre, e daqui a pouco o Breno Beretta traz mais detalhes sobre essa conversa. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca, todo mundo já sabe, não vive uma boa fase dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e agora começa aquele momento de fazer contas, buscar retrospectos de anos anteriores na série B, melhor dizendo, para tentar achar algo aí para se apegar na luta contra o rebaixamento. Daqui a pouco vou trazer alguns números aí das últimas séries B para a Ponte Preta tentar se livrar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 18:09 está no ar. Esporte em Debate hoje até às 20 horas. Em FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também lá no meu portal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que manda o som pro FM 85,7
para todas as plataformas digitais e também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui, você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Mundo. Ontem foi conhecido o primeiro finalista da competição com a vitória da Espanha sobre a França pelo placar de 2-0. E hoje, a segunda finalista do confronto. Lembrando que a grande decisão da Copa do Mundo vai ocorrer no domingo, 4 da tarde, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, a Série B entrando na sua reta final deste primeiro turno. Amanhã, a 18ª rodada, começa às 8 da noite com o CRB e Náutico. A Ponte Preta volta a campo no sábado contra o Goiás. Esse jogo, portanto, que será realizado contra o Goiás no estádio Moisés Lucarelli. Informações do Mundial 2026. Aqui na Bandeirantes Campinas, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
São 18 horas e 15 minutos. Hoje até as 20 horas, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Momento KTO. Semis de Copa só com a seleção, só tem seleção gigantesca. Hoje, a Argentina virou para cima da Inglaterra e vai fazer a final contra a Espanha. E aí, entre no app KTO, você encontra lá as melhores opções de apostas para mostrar que entende do assunto. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br para dar os seus palpites e se divertir junto com a gente. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você também, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Lewandowski, que estava no Barcelona, foi apresentado no Chicago Fire. Ele vai disputar a Major League Soccer lá nos Estados Unidos. Jogador, é claro, muito importante no futebol brasileiro. E tem um reforço importante, jogador que vai atuar na Inter de Limeira, já passou pelo futebol de Campinas. Quem é ele? É o Felipe Azevedo. Ele estava no Botafogo da Paraíba, fez 14 jogos por lá e vai jogar na Inter de Limeira a sequência da Série C. E o Sassá estava no Confiança, que está na zona de rebaixamento da Série C, e foi emprestado para o Nacional do Amazonas para disputar a reta final da Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Thiago Gomes foi demitido do Confiança, que está na zona de rebaixamento da Série C. Então, Thiago Gomes não é mais o técnico do Confiança, Batista. 18 e 17. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia para você. E com economia que chega a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência única e especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque que eu trago aqui é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva até você todo o preparo, leva o garçom, o churrasqueiro leva a carne, todas as carnes, salada, bebida, enfim. O seu churrasco será show de bola. Você será elogiado pelos seus convidados e você não terá nenhuma dor de cabeça. E você pode confiar porque o Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos. Ele tem expertise. Então, quando pensar em fazer um churrasco, não erre. Você pode confiar na Mites Beef. Anote aí o telefone para você fazer o contato. Já salva o telefone celular, quando precisar já está salvo aí no seu celular. É Mites Beef, Mites, M-E-T-Z, Mites. E Beef é B-E-E-F, B-2-E-F, né? Mites Beef, 998346840. Eu repito para você anotar. 99834
6840 Mites Bife, que fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá, rapidamente para o nosso Fala Galera de hoje. Quem vai fazer mais falta para a Ponte, dos jogadores que deixaram o elenco? Potker, Diego Tavares, Tarek ou Lucas Justen? Para mim, pelo seu poder de decisão, apesar que desses aí ninguém brilhou tanto com a camisa da Ponte, mas eu coloco num primeiro plano o William Potker e depois o Diego Tavares, que começou bem a temporada, depois sumiu, né? Com essa problemática toda aí, ele desapareceu, mas ainda é um jogador que de vez em quando fazia algumas partidas interessantes. Jogador de contra-ataque, um jogador de beirada, que se entrega muito, mas que também tem muita dificuldade para fazer gol. E o Potker não foi bem, mas nos 2 jogos que a Ponte venceu até agora na Série B, ele foi decisivo. 2 jogos apenas, 2 vitórias. América Mineiro, gol dele, e a vitória contra o Avaí lá em Santa Catarina, gol dele também. Então, numa escala decrescente aí, primeiro Potker e depois Diego Tavares. Aí, vamos então para o Fala Galera do Guarani. Você manteria Ralf e Rafael Donato no elenco ou liberaria os dois na próxima janela de transferências? Bom, o Ralf não foi usado, né? Entrou mal nessa partida aí, última contra o Paysandu lá na Curuzu, em Belém. Então, vejam, é uma situação muito difícil do jogador. E se nesse momento a política do Guarani é enxugar a folha de pagamentos, são 2 jogadores de salário alto que tipicamente entram nesse perfil de enxugamento de folha. Eu acho que o Donato, depois da partida de domingo, dificilmente voltará a brigar por titularidade ou até a ser utilizado, e o Ralf idem. Então eu acho que eles estão num perfil, com todo respeito, são 2 ótimos jogadores, mas no Guarani não ornou, no Guarani não deu liga. Então eu acho que eles estão. Se é essa a política de enxugar a folha e de diminuir o elenco para abrir espaço para alguma possível contratação, é evidente que esses 2 aí certamente preenchem na íntegra esse perfil de economizar com a folha de pagamentos. Então, havendo possibilidade de uma rescisão respeitosa, que seja amigável, eu abriria a mão sim dos 2 jogadores. 18h23, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite a todos. Dia de jogo emocionante, hein? Que vitória da Argentina. Fiquei ainda mais feliz porque acertei na mosca o resultado. Assumi a liderança do bolão, hein? Mas faltam 2 jogos e o Breno tá na minha cola. Fala, galera de hoje. Quem vai fazer mais falta para a Ponte? Potker, Tavares, Tarek ou Justen? Sem dúvida, William Potker. Apesar de não ter feito muitos gols, né? Mas ele se esforçou muito. Essa é a grande verdade, mas enfim, agora a vida tem que seguir. Você manteria Ralf e Donato no elenco ou liberaria os 2 para a próxima janela de transferências? Eu ficaria com o Donato. Enquanto a gente não verificar se o Guarani vai contratar zagueiro no mercado aí, eu ficaria com o Donato. Agora o Ralf ganha muito, né? Nada contra o profissional, absolutamente, mas ele não justificou até agora a sua contratação e nem a permanência no elenco de profissionais. Portanto,
liberaria Ralf e ficaria com Donato. São 18 horas e 25 minutos em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade na sua cozinha e no dia a dia. E é o seguinte, olha, tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo lá a arte com os temperos da Aroma das Ervas e tá vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Lá você poderá comprar de qualquer lugar do Brasil. Não precisa procurar as revendas. Pode ser que no local aí onde você esteja, né? Nós temos muitos ouvintes que participam de todos os lugares do Brasil. E aí pode ser que lá na sua localidade não tenha nenhuma revenda, não tem lá no supermercado, no hortifruti. Aí você pode, através da loja da Amazon, a loja da Aroma das Ervas da Amazon, comprar os produtos. Então encoste a câmera do seu celular no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, amigos da Band. E aí, Batistão, beleza? Beleza. Você vê, né, Batistão? Mais um time covarde que perde jogo, né? É decisivo. A Inglaterra foi um time totalmente covarde. Igual o Guarani, né? Igual o Guarani. Covardão toma uma virada histórica, né? Cansado desse técnico aí já, hein? Tô cansado, hein? Muito teimosão, escalando uns jogadores aí, fim de carreira, os caras que não tem abacaxi. Eu quero ver a molecada da base, crias da casa. É isso que eu quero ver. Um forte abraço aí, Fernando VPA. Abraço, Fernando, técnico da Inglaterra, o Thomas Tuchel. Deve ter assistido na tela do Band Play o jogo do Guarani contra o Paysandu. E aí ele viu no segundo tempo e falou, opa, esse é um esquema legal, hein? Vou montar esse esquema caso eu faça 2 gols contra a Argentina. Marcou um gol e aí colocou em prática o esquema tático do Cizenando. E aí deu no que deu, né? Repetiu o resultado, ou seja, tomou a virada. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Vou falar uma coisa pra você. Eu acho que
todos esses jogadores que são da ponte vai fazer falta. Mas ninguém tá com a cabeça na ponte. Tá entendendo? O problema da ponte é o seguinte, é dinheiro. O nego não tem dinheiro para pagar. O que acontece? Aí traz esses refugos aí. Tudo refugo. Pode ver aí que falou que a ponte estava precisando dele, que ele estava precisando da ponte. Olha o que ele fez. Jogou pouco jogo na ponte, agora vai ganhar uma bolada. Vai pôr na justiça, vai ganhar uma bolada. Todos eles vão ganhar uma bolada. E eles não ajudaram. Não ajudaram não é porque eles não quiseram, não ajudaram porque o próprio presidente e o vice não ajudou. Não fez os pagamentos, os caras desanimam. Mas para mim foi tudo refúgio. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Boa noite, equipe Band. Tá bom, Batista? Sim, tô bom. Lebrão. Os caras entram em campo, cantam o hino com bravura, com garra. Nunca vamos ver isso em combinado brasileiro. Abraço para você, Lebrão. Muito obrigado aí pela sua participação. São 18h31 em Campinas. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10. Vou repetir. Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. É preço campeão, hein? Sabores, calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, pode optar em ficar lá no salão climatizado, na comodidade do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E aí você vai aproveitar, porque lá tem rodízio de pizza, só R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Ah, você gosta de cerveja? Pois bem, cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 18h33, Ponte ou Guarani? Guarani, Breno Beretta. Ponte? A Ponte. Ponte com Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Hoje, começando com a Ponte Preta, começar falando sobre os 9 reforços já contratados pela Macaca. O goleiro Douglas Marques, que chega por empréstimo do Tombense, estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. O zagueiro Diogo Silva, que defendeu o Guarani no ano de 2025, desde então estava sem clube. No ano passado, com a camisa do Guarani, o maior rival da Ponte Preta fez apenas 4 partidas. Além dele, chegam também os zagueiros Iago Ribeiro, do Água Santa, também por empréstimo, e o zagueiro Alex Nascimento, que pertence ao Santos e também chega por empréstimo. Além disso, chega também o lateral Jota, em definitivo, que estava na Portuguesa Santista. Ontem o Batista até trouxe mais detalhes a respeito desse jogador, conversou com o Sérgio Guedes, treinador que dirigiu o Jota na Portuguesa Santista, na campanha que terminou com título e acesso da Série A3 para a Série A2. Outro jogador da Portuguesa Santista que também chega à Ponte Preta é o Otávio, um volante, como eu disse, disputou o campeonato estadual com a camisa da Briosa, depois estava defendendo a equipe do Piauí na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, e além desses jogadores, outros 3 reforços, 3
meio de campos. O Cezinha, que é meia, estava no Água Santa, chega por empréstimo. O David Brau, que estava no Tombense e chega por empréstimo. E também o Enzo Bauer, que estava no Santos, chega por empréstimo. Esse um garoto ainda muito novo. São 9 contratados até o momento confirmados. Todos esses atletas já estão treinando com o elenco da Ponte Preta, já estão integrados com os outros jogadores e é claro, agora eles aguardam a queda do transferban, lembrando que são 2 transferbans que a Ponte Preta sofre nesse momento, um da CBF e um da FIFA. O da FIFA cerca de R$30 mil e o da CBF, da CNRD, cerca de R$1 milhão, e o presidente da Macaca, o Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, garantiu que até a abertura da janela de transferências, que acontece na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, essas punições já vão ter caído e esses jogadores vão poder sim serem inscritos. Se por um lado teve 9 contratações, por outro lado, teve 7 jogadores deixando o clube. O Diogo Silva, goleiro, todo mundo sabe, ingressou aí na justiça com uma ação contra a Ponte Preta, cobrando salários atrasados desde o ano passado, desde 2025, e hoje, agora há pouco, saiu a rescisão de contrato do Diogo Silva no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para ser mais exato, às 4 horas da tarde. Portanto, agora o Diogo Silva está livre para assinar com outro clube por ter conseguido a rescisão na justiça. O Diogo Silva pode sim defender outro clube na Série B. Além da saída do Diogo, teve a saída também de 2 laterais direitos, o Lucas Justen, que estava emprestado à Macaca e retornou ao Fluminense, clube que detém os direitos econômicos aí do atleta, e também o Thales, jogador que estava no Vila Nova no início deste ano de 2026, chegou aqui na Ponte Preta, mas também já acionou o clube na justiça por conta dos salários atrasados. Teve também a saída do Tarek, volante, que chegou no início da temporada para defender a Ponte Preta, deixa a Macaca com um gol marcado, um gol esquisito, um bate-rebate dentro da área na partida contra o Cuiabá. Portanto, o gol foi dado para o Tarek, que tem um gol marcado e agora vai defender o Londrina na sequência da Série B. O Diego Tavares também já deixou a Ponte Preta. O provável destino do atacante é o Botafogo da Paraíba, time comandado pelo técnico Marcelo Fernandes, que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C dirigindo a Ponte Preta no ano passado, e o Diego Tavares é bem provável que vá reforçar também o Botafogo da Paraíba na sequência da disputa da Série C. O Luiz Felipe estava emprestado a Macaco, o contrato dele se encerrou no último dia 30 de junho, e ele tem mercado na Europa, pertence a um clube da Europa, da Moldávia, e já retornou também ao velho continente. Outro jogador que deixou a Ponte Preta é o William Potker. Deu aquela entrevista polêmica, citando aí a estrutura do clube, falando que os jogadores que estão na Macaca nesse ano de 2026 estão nessa situação porque não tem mercados em outros clubes, mas o Potker também ingressou na justiça contra a Ponte Preta, cobrando salários atrasados aí, e o provável destino do Potker é o Londrina, o Tubarão, que atualmente está a 11 pontos de distância da Ponte Preta, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª posição em 17 partidas, conquistou 19 pontos, sendo com 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. A Ponte segue afundada aí na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, tem apenas 8 pontos somados em 17 rodadas e, é claro, vê um novo rebaixamento à Série C se aproximando a cada rodada que passa. No meu destaque inicial, eu disse que traria um dado aí a respeito desse novo formato da Série B, que passou a ser disputada com 20 times no modelo de pontos corridos desde 2006, e desde que mudou esse formato aí da Série B, nenhum time que chegou à 17ª rodada com 8 pontos ou menos conseguiu escapar do rebaixamento. Eu tenho que os times
que fizeram esse feito em 2011. A equipe do Duque de Caxias do Rio de Janeiro chegou na 17ª rodada com apenas 8 pontos, foi rebaixado no final do campeonato com 17. Em 2017, o Náutico também chegou nessa altura do campeonato com 8 pontos conquistados, foi rebaixado com 32 pontos no término da Série B. Em 2020, o Oeste, que hoje mudou de nome, foi para Osasco, mas naquela época ainda era Oeste, chegou na 17ª rodada com 7 pontos e terminou o campeonato rebaixado com 29. E em 2024, o Guarani, que também chegou na 17ª rodada com apenas 8 pontos conquistados, terminou o campeonato com 33 pontos no final, ao término, né, do Campeonato Brasileiro da Série B daquela época. E agora em 2026 a Ponte Preta aí se iguala ao rival Guarani no ano de 2024 e chega à 17ª rodada com apenas 8 pontos somados. A Ponte Preta ainda tem mais 2 rodadas antes da virada de turno. A Macaca volta a campo no próximo sábado às 4 horas da tarde contra a equipe do Goiás, mais um confronto muito difícil que será aqui no estádio Moisés Lucarelli. E para essa partida, a diretoria pontepretana já liberou a venda de ingressos para esse jogo. Os ingressos no setor de arquibancada estão custando entre R$ 60 e R$ 30. No setor VIP, o ingresso custando R$ 100 o inteiro e R$ 50 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120 o ingresso inteiro e R$ 60 a meia entrada. O torcedor que quiser adquirir o ingresso de forma online pode fazer isso pelo site pontepreta.futebolcard.com ou também pelo aplicativo Ponte ID. As bilheterias do Majestoso vão começar a funcionar na sexta-feira, no dia 17, e vão funcionar das 11 da manhã até às 7 horas da noite. E no sábado, dia da partida, as bilheterias do Majestoso vão abrir às 9 horas da manhã e vão funcionar até o intervalo da partida. Batista? São 18h41 em Campinas. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua, viu? Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também, durante todo esse mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas também ganham, mas ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Então, repetindo, durante todo o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Anote aí o WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Vamos lá, CH, tá aí a Ponte Preta Macaca que pega o Goiás. Partida marcada para sábado, 4 da tarde, com a transmissão de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. E aí, CH? Vou passar pelos jogadores que estão chegando aí. Eu tenho sido repetitivo. E o que a gente imagina, apesar da dificuldade financeira? Que você troque um jogador nota aí 3, 4 por um 5, nota 6. E o que a Ponte? Isso eu posso, evidentemente, mudar de opinião, porque eu cansei de ver na minha vida jogador, poxa, esse vai resolver, chegar na hora do campo, não resolver. E o contrário também é verdade.
A Ponte tem vários exemplos aí de apostas que fez e funcionou, mas são apostas. E todos esses nomes ditos pelo Pedrinho são nomes comuns. Eu, como comentei ontem, eu vou falar hoje. Eu tenho a impressão, e é só a impressão, e espero que isso tenha acontecido, que o Zanardi tenha observado também, em conjunto com os homens fortes do futebol da Ponte, o que está chegando aí. Então, vamos aguardar. Eu não vou chamar de reforços e vou falar isso até que eu os veja dentro do campo. Sobre a partida contra o Goiás, qual é a Ponte que nós vamos assistir? A do segundo tempo, que foi bem na última partida? Ou do primeiro tempo? Então, é uma dúvida que eu sinceramente, não... É uma pergunta, na verdade, não só dúvida, que eu não tenho resposta. Porque a cada partida a gente vê efetivamente as coisas se repetirem. Nós estamos falando essa coisa, porque na próxima, desde janeiro, quando nós tivemos o Campeonato Paulista e a Ponte foi parar na Série A2. E o principal motivo disso é não ter elenco, não ter time, montar times muito questionáveis, né? Agora, sem dúvida, eu não posso desconsiderar o que aconteceu no segundo tempo, isso traz alento. Mas o que jogou no segundo tempo a Ponte é suficiente para ganhar do Goiás em casa? Não sei. Não sei. Eu conheço bem o time do Goiás. Pode chegar aqui e perder o jogo. É do futebol. Mas tudo indica que isso não vai acontecer. Tudo indica. Então, tudo na frieza aqui da parte teórica que a gente está comentando, isso tem nada a ver com a torcida da gente, porque a gente gostaria muito que o futebol de Campinas ganhasse todas as partidas, e eu toda hora estou repetindo isso, porque tem muita gente que não entende, né? Tem má vontade com a situação, quando a gente fala um negócio aqui mais próximo da realidade, o pessoal não entende, não assimila de maneira correta. Está muito claro o que está acontecendo na Ponte. Algo diferente. Resolveu o transfer. Ficou ruim, viu, CH? Ficou ruim o som. Vamos reconectar, então. Bem, o CH vai reiniciar e aí depois ele vai seguir com o seu raciocínio. E para você, Tigrão, tá aí a Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Tigrão. Seria muito importante, né, Batista, que a Ponte conseguisse realizar uma partida inteira com a intensidade, independentemente de quais serão as escolhas do Márcio Zanardi, mas com a intensidade que ela mostrou no segundo tempo contra o Criciúma. Jogo, para variar, a Ponte não é favorita, mesmo jogando em casa. O favorito é o Goiás, essa partida aí do sábado às 16 horas. Mas a gente espera, sinceramente, que a Ponte consiga, que o treinador consiga uma formação e uma plataforma parecida com aquela do segundo tempo, né? E que a Ponte possa, pelo menos, equilibrar as coisas contra o Goiás. O que mais impressionou foi a intensidade e a entrega do time na partida diante do Criciúma. Esse modelo, mesmo com todos os problemas e com as limitações do elenco, pode, de repente, render frutos contra o Goiás. Se a Ponte tivesse jogado contra o Criciúma o primeiro tempo da mesma forma que conseguiu se apresentar no segundo, ela teria vencido o jogo e ainda assim também foi prejudicada por arbitragem e teve uma atuação realmente que trouxe, apesar da dificuldade e apesar do rebaixamento quase que matematicamente irreversível, mas trouxe um pequeno alento para o torcedor pontepretano a forma com que o time atuou. E quanto às 9 contratações, os 9 jogadores que já estão aí, que estão treinando, claro que a gente fica com uma expectativa muito grande, mas a princípio não tem como passar aqui uma palavra de otimismo, todos os problemas estão resolvidos. Não. Primeiro eles terão que ser inscritos, para que não se repita, né, aquilo que aconteceu no início da temporada, onde as contratações, algumas foram muito boas, mas
jogadores saíram em debandada em função do transfer ban, a Ponte não conseguiu inscrevê-los, então que isso não se repita, que a Ponte já no dia 20, 21, consiga aí realizar todas as inscrições e colocar um pouco mais de material de trabalho, de recurso humano, de material humano para o treinador trabalhar. Então essa é a nossa expectativa, né? De que realmente a Ponte faça uma partida consistente contra o Goiás de entrega e que esses reforços que estão chegando e já chegaram aí possam o mais rapidamente possível estarem à disposição do Márcio Zanardi, porque o momento é desesperador e emergencial. Quanto ao Potker, tá aí, né? Lá vai o Potker para um concorrente e no segundo turno, provavelmente contra o Tubarão, que é o Londrina, lá do norte do Paraná, a Ponte terá que se encontrar com o Potker. Só que aí, do outro lado, vestindo a camisa do inimigo. São coisas do mundo da bola e que não tem muito o que ser feito. O jogador já pediu a rescisão indireta e vai embora. E já tem proposta de um concorrente no mesmo campeonato. Algo que eu acho que não deveria existir. O regulamento deveria ser modificado. Se você está nesse campeonato, nessa mesma edição, você não pode se transferir para uma equipe da mesma competição. Mas aqui é uma esculhambação total. E lá vem Potker aí no segundo turno defendendo a camisa do Londrina. E aliás o jogo é lá, né? O jogo é lá em Londrina contra a Ponte. São coisas de um futebol desorganizado e absolutamente incoerente. Retomando o raciocínio, diz a ICH. Então a gente torce para que a Ponte tenha uma estratégia legal, que a execução seja boa, que o time vibre como vibrou na última parte do segundo tempo, no último jogo no Majestoso. É isso que a gente deseja. Agora, o Zanardi está tentando mexer daqui, mexer dali, ele está tentando fazer o trabalho dele. Se os jogadores reagirem de maneira positiva, que eu acho bem difícil, por causa da situação extracampo, a Ponte tem chance, sem dúvida tem chance. Outra coisa, o Pedro colocou aí, e é verdade, em 2012 o Guaratinguetá estava com 8 pontos e conseguiu escapar. Eu estou falando matematicamente, mas é improvável, caso isso se repita, que aconteça mais uma vez. Mesmo porque, né, é um campeonato, se a gente pegar a Série B, o equilíbrio é o tom da competição. E a Ponte está fora da zona do rebaixamento, se eu não estou enganado, são 10 pontos. É isso, Pedrinho? O primeiro time fora da 11 pontos. Da zona... O Londrina tem 19 e a Ponte tem 8. 11 pontos. Então veja que a distância é muito grande. Mas, como diria aquele, tem que ir, né, um jogo de cada vez. O primeiro e o próximo problema da Ponte é o Goiás. E vai ter que jogar na terra, no ar, com o coração para poder vencer o jogo. Porque na parte técnica, a Ponte tem muito problema, Batista. São 18 horas e 53 minutos em Campinas. Quero falar aqui da Manfilter. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060/20 e o WK 1060/40 foram desenvolvidos para eliminar água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.pecapurman.com.br. É peça
Mas como não tem a cedilha na internet, então fica Peca e Man com 2 N's no final. E aí, fazendo o cadastro, você ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Ou então, se você acha que é mais fácil, neste momento, quem nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tem uma imagem da promoção e tem um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code e aí vai direto para a página para você fazer o cadastro. Então, já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro MAN Filter protegendo. Bandeirantes. 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h58, hoje até às 20 horas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular.
Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcio e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 19 horas em Campinas. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje cobrança com o elenco do Guarani. A torcida organizada foi cobrar o elenco bugrino e a gente tem imagens da cobrança. Quem está acompanhando no YouTube, a Fúria Independente esteve hoje no CT do Guarani. Tá aí as imagens. Torcida Fúria Independente foi conversar com os jogadores, foi conversar com a diretoria, foi conversar com a comissão técnica, uma cobrança pacífica. Pelo que eu sei, eles cobraram mais atitude do elenco de jogadores, cobraram também atitude da diretoria com relação à parte financeira, porque precisa pagar os jogadores do Guarani, a gente sabe da situação. Tem meio mês do mês de maio, né, 50% dos salários referentes a direitos de imagem, 50% dos salários do mês de junho referentes a CLT e dia 20 vence mais 50% do mês de junho. Ou seja, quanto que dá? Dá aproximadamente, vencendo o mês de junho agora, 1 mês e meio de salários atrasados, cerca de 3 milhões de reais. A diretoria precisa correr atrás para pagar esses salários. A gente sabe, vai ser difícil, enquanto o Guarani não se tornar SAF, essa situação, esse tipo de situação. Porém, é importante que a torcida organizada tenha feito esse papel. Tem muita gente que pode falar, mas o papel da torcida na arquibancada é apenas empurrando o time da arquibancada e pagando o ingresso. Mas a torcida organizada faz parte e tem como o principal objetivo esse tipo de situação, apoiar como foi apoiar e também cobrar. Então, integrantes da Fúria Independente estiveram lá, ouviram dos jogadores que eles vão se comprometer a melhorar, eles sabem do papel deles, ouviram da diretoria que estão tentando trabalhar para o pagamento de salários também, e é claro, ouviram da comissão técnica que algo tem que ser feito de diferente, principalmente já a partir desse jogo contra a Inter de Limeira, em que o Guarani não pode nem pensar em empatar, tem que vencer. Os últimos 4 jogos foram muito ruins, não só na pontuação, mas o futebol apresentado dentro de campo. Então a expectativa é que nessa 1 semana e meia, hoje foi a reapresentação, o Hélio Cizenando possa fazer algo de diferente com o elenco do Guarani. Ele poderá ter à disposição o volante João Paulo, jogador que vem sendo muito importante com a camisa do Guarani. Ele está com uma contusão muscular de grau 2, mas até a semana que vem ele deve se recuperar e ficar à disposição para voltar ao time titular do Guarani. Por outro lado, o Hélio Cizenando não tem à disposição o Carlos Eduardo e também o Herbert, que é o artilheiro do time e foi titular no último jogo. Os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Jonathan Costa segue com dores no joelho. Ainda não se sabe se o Jonathan Costa terá condições de atuar diante da Inter de Limeira. Ele já perdeu 4 jogos. Ele sofreu uma pancada em um treino antes do jogo contra o Caxias, jogou contra o Caxias com dores e depois ele não conseguiu atuar mais. Pelo que eu soube, até andei investigando,
ele está com dificuldade de correr, né? E também tem aquela questão de confiança para treinar. Ele está sem a confiança por conta dessas dores, mas é possível que ele volte na semana que vem. Essa semana eu acho difícil, mas a partir de segunda da semana que vem, quem sabe ele possa voltar a fazer a dupla de titular ao lado do Maurício Antônio, e é claro, ele fez muita falta até aqui. Bom, a gente vai ouvir justamente o Maurício Antônio, ainda na saída do gramado, ele que falou ao Sportnet a respeito do que faltou para o Guarani conquistar um resultado positivo, já que o Bugre tinha 2-0 no placar e sofreu a virada 3-2 para o Paysandu. Faltou calma, faltou tranquilidade, faltou um pouco mais de perceber o jogo, a partida. Teve vários aspectos adversos, mas isso a gente vai encontrar em todos os campos que a gente vai jogar fora. E é inadmissível uma derrota dessa para a nossa equipe. E o que resta agora é melhorar os nossos erros e buscar a vitória no próximo jogo. Aqui é um campo difícil de jogar, a torcida ajuda muito a equipe da casa, mas a gente está com o jogo na mão, a gente tem uma equipe muito qualificada e isso não pode se repetir. Era para a gente ter tido a posse da bola, coisa que a gente não teve. Basicamente a gente deixou o time adversário jogar e sofreu 3 gols. E temos que melhorar isso. Bom, tá aí a palavra do Maurício Antônio, zagueiro do Guarani. É claro, hoje foi o primeiro treinamento, foi no CT, o Hélio Cizenando ainda tem dias que sentiu, pelo que eu soube, ele já tinha sentido um incômodo muscular, mas mesmo assim viajou. Então, quem sabe, se ele tiver à disposição, e eu acho que vai estar, o Everton Brito possa estrear com a camisa do Guarani e já como titular. O Matheus Guilherme, que é outro reforço do Guarani, ainda não estreou e ele também não foi anunciado pela diretoria, não assinou contrato. É possível que aconteça isso durante essa semana. O Matheus Guilherme vem por empréstimo do Capivariano, jogador que inclusive foi revelado pelo Guarani. É uma aposta do Guarani. Agora, o que eu soube também com relação à parte financeira? O Guarani está enxugando a folha, não vai investir em contratações. Ou seja, vai ficar um pouco mais complicado, principalmente a segunda fase. Não haverá contratação de peso no Guarani nesse momento. O Guarani não vai investir. Ou seja, além de enxugar a folha, vai trazer apostas, pode ser que traga mais jogadores. Mas essa questão financeira, pelo que eu soube também nos bastidores, pesa para fazer uma contratação. O jogador sabe que o salário no Guarani não está em dia. Veja só o Hadsley, ele preferiu jogar no Paysandu do que jogar no Guarani. Então essa questão pesa. E até mesmo o leilão que possa acontecer nos próximos dias com relação à janela de transferências. Uma coisa é certa, o Hélio vai ter que se virar com o que ele tem, pelo menos a princípio, para tentar recuperar o Guarani nesses 5 jogos que faltam. Quais são os 5 jogos? Inter de Limeira em casa, na segunda-feira da outra semana, no dia 27, um dia depois das eleições. Depois o Guarani vai pegar o Anápolis fora de casa. O Anápolis está lutando contra o rebaixamento, vai ser numa segunda-feira também. Depois vai pegar o Ipiranga em casa, também numa segunda-feira. Depois pega o Botafogo da Paraíba fora de casa e depois fecha a primeira fase contra o Brusque em casa. Essa é a sequência do Guarani, uma sequência difícil e a gente sabe que o time precisa se recuperar, Batista. São 19h09 em Campinas. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais.
rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! 19:10, aí tá o time do Guarani, joga só dia 27 a ICH. Bom, eu vou começar pela reunião que os torcedores fizeram no CT, falando com os jogadores. Eu estou nessa vida esportiva e no futebol há mais de 40 anos. Eu já vi de tudo. Mas uma coisa que eu não vi ainda, que esse tipo de protesto ou conversa surta algum tipo de resultado prático. É legítimo, eu respeito, mas eu não vejo nenhuma situação prática com tal atitude. De qualquer maneira, isso é problema do Guarani, não é problema meu. Só queria não deixar passar batido, porque é uma coisa que eu não acredito, por exemplo, mas respeito. E sobre o time, o Hélio Cizenando, ele precisa resolver algumas situações. Ele não vai ter o Carlos Eduardo, teoricamente, também só jogou o primeiro tempo contra o Paysandu, porque no segundo tempo caiu na vala comum como o restante do elenco. Ele precisa arrumar um segundo volante ali de confiança, e não seria meu nome o Isaac. Não sei se o Renan Castro tem alguma possibilidade de jogar. Seria uma aposta que eu faria. E no ataque, a única coisa que eu discordo de maneira veemente do técnico Hélio Cizenando é sobre a escolha e a permanência do Maranhão no time titular. Quem você colocaria, Carlos Henrique? Qualquer garoto, o Luca, menos o Maranhão. É por isso que o time do Guarani está perdendo? Não, claro que não. Claro que não. É que não está dando certo. E o mais importante de tudo é o que nós abordamos hoje na tela da Band, nos donos da bola. A parte física. Esse momento do campeonato era para o time estar sobrando fisicamente. E eu não tenho certeza absoluta, porque eu não tenho os dados da parte fisiológica, tampouco física nas mãos. Mas eu assisto todo o jogo do Guarani. E a gente não é cego. Estamos vendo que o time está economizando no segundo tempo. Fez calor, é difícil jogar na Curuzu, tudo isso é verdade. Agora, alguém tem que responder por isso. O time não pode cair de bico como está caindo no segundo tempo das partidas. Não pode. Não tem desculpa. Está com 2-0, você tem que, primeiro que você tem que continuar jogando. Eu não conheço nenhuma outra maneira de se defender bem a não ser ficar com a bola. Essa bobagem, que eu não sei nem quem inventou essa conversa, nós vamos dar a bola para o adversário. Imbecilidade. Então, não adianta você colocar 3 zagueiros e 3 volantes. Você precisa ter um time compacto, é verdade, quando está sem a bola, organizado também, mas principalmente você precisa ter a bola. Você não pode abdicar de jogar, como a Inglaterra fez no jogo de hoje, no segundo tempo. Fez 1-0 e depois colocou 5 zagueiros lá e tomou a virada. Tomou na cabeça. E merecidamente a Argentina avançou. Porque, infelizmente, o Thomas Tuchel, o técnico da Inglaterra, eu gosto muito do trabalho dele, mas hoje ele pisou na bola e ele é o grande responsável. Voltando ao Guarani. Então, ele tem que achar jogadores no meio campo, já que, segundo o próprio Breno, não vem nenhuma contratação de monta, né, de renomada para a sequência do campeonato. Ele vai ter que encontrar o caminho com os jogadores que tem ou com alguma aposta que tenha no mercado aí. Aí o desafio fica mais difícil ainda, mais complicado. A melhor maneira de você equilibrar, pelo menos na parte emocional e de confiança, é vencendo o próximo jogo. E o próximo jogo, como foi a partida contra o Paysandu, que a gente sabia que se perdesse para o Paysandu, o Guarani despencaria na tabela, e foi o que aconteceu, né? Agora, no próximo jogo, o time tem que retomar.
Me assustou muito o comportamento do time no segundo tempo. Eu não posso acreditar que o Hélio tenha recuado o time da maneira com que o time teve comportamento no segundo tempo. Eu não posso acreditar nisso. Porque isso não combina com as partidas que eu assisti do Hélio, dentro e fora de casa. Agora, ele não deixa de ter culpa, porque se o time não está respondendo às determinações dele, ele tem que mexer. E quando mexeu errado. Então, tudo deu errado, né? Então, para o próximo jogo, ele tem que encontrar o meio-campo mais confiável. Não sei se o João Paulo vai jogar ou não. Ele tem um problema na zaga, porque pode ser que o Jonathan não se recupere. Espero que se recupere, para dar mais equilíbrio. Ou pelo menos lá atrás está tranquilo com o Jonathan, né? Eu também daria um tempo para o Donato e tentaria uma outra opção ali na zaga, menos o Edson. Para colocar o Edson, deixa o Donato. Porque a gente conhece muito bem o Edson. Muito bem nos tempos de Ponte Preta. Pode ter melhorado? Pode, mas como eu não vi mais jogar, eu continuo com aquela fotografia dos tempos de Ponte Preta. Mais ou menos por aí, Batista. Próximo jogo tem que ter reabilitação e vitória urgente. Pelo menos voltas no brinco de ouro. E para você, Tigrão, 19-16 Guarani, diz aí, Tigrão. O problema do Guarani já de uns 60 dias para cá também passou a ser financeiro, né? Aí a torcida vai lá, cobra, como é que vai ser? Eu acho que foi um encontro aí de alto nível, não teve violência, não teve ofensa, isso é o mais importante. Agora, lógico, né, que não adianta criar expectativa no torcedor de que serão feitas grandes contratações milagrosas. Isso não vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Nenhuma dúvida. Então a torcida cobra, pede um pouco mais de empenho, está no papel dela, se bem que eu acho que o papel real e principal do torcedor é nas arquibancadas, né? Mas existe a paixão, existe a emoção e às vezes o passional está à frente do racional. Mas se foi lá, bateu papo, foram bem recebidos, respeitaram, tá valendo, tomara que tenha alguma utilidade esse tipo de contato, esse tipo de cobrança que foi feita junto ao elenco de profissionais do Guarani. Quanto ao Donato, já falei aqui no Fala Galera, acredito que o Guarani ou colocará em disponibilidade, perdeu muito espaço, especialmente depois dessa última partida, poderia ter se firmado aí como titular da equipe bugrina, especialmente nessa ausência do titular, né? Então, acho que foi a grande e derradeira chance do Donato, também acredito que ele não vai ficar. Deve ser colocado em disponibilidade. E o Léo Porfírio, esse menino que pintou muito bem, até marcou um gol na Série C do ano, na Série B, na verdade, né, do ano retrasado. Eu acho que é isso. Acabou perdendo espaço numa partida lá contra o Brusque, ele estreou, fez um gol, a gente ficou na paquera e tal, mas depois recebeu poucas oportunidades. Eu acho que sendo emprestado aí para o Santo André, para amadurecer um pouco nessa Copa Paulista, entendo eu que é uma medida acertada. Para o jogador ficar aí e não ser aproveitado, então tem que dar uma canchada nele fora, mas não abrir mão, porque o menino realmente demonstrou potencial. Só que apareceu muito pouco, recebeu poucas oportunidades e, ao que a gente observa aqui, pelas informações que temos, nos treinamentos não chegou a encantar plenamente o treinador bugrino para, obviamente, tentar, né, ser aproveitado ou para merecer essa oportunidade aí no atual elenco de profissionais do Guarani, para pelo menos ir para o banco de reservas. Então, é importante que o torcedor do Guarani, não só o de torcida organizada, mas o torcedor em geral, saiba que o Guarani não vai fazer grandes contratações na janela. Vai repor uma peça aqui, outra ali, mas
pelo andar da carruagem aí, pela leitura que a gente está fazendo, eu acho que para o Guarani, essa janela de 20 de julho, ela vai se prestar mais a enxugamento de folha de pagamentos do que propriamente a qualificação do elenco. Acho que por enquanto não estiver definida e assinada a questão da SAF, que certamente vai trazer mais recursos, o Guarani terá que ir com o que tem aí. Essa é a impressão que a gente tem. Logicamente que com um ou outro enxerto, mas sem abusar. Provavelmente, a folha do Guarani depois da janela será menor do que a folha que o Guarani tem a responsabilidade de pagar neste momento. São 19 horas e 21 minutos em Campinas. O futebol, ele é muito simples, mas há necessidade de se ter rapidez de raciocínio para corrigir algo que não está dando certo. Estou falando isso porque o Guarani venceu o jogo por 2-0, fez um bom primeiro tempo, foi para o vestiário, o adversário voltou para o segundo tempo com 2 alterações. O Júnior Rocha colocou 2 jogadores de velocidade, notadamente o Pablo Baianinho, aquele que jogou no Guarani. E aí, o que aconteceu? O Hélio Cizenando demorou muito tempo para poder fazer a leitura de jogo. E quatro situações que levaram o Guarani a tomar uma virada. Primeira, perda de intensidade na marcação. O Guarani deixou de pressionar lá na frente a saída de bola, coisa que estava fazendo no primeiro tempo. E aí permitiu que o time do Paysandu se organizasse para chegar na frente, para fazer essa transição defesa, meio-campo, ataque. 2, espaços pelos lados entre linhas. A recomposição defensiva ficou lenta, abrindo os corredores para as investidas lá do time paraense. Então demorou para perceber que estava acontecendo isso. Quando percebeu e tentou corrigir, ele erra nessa correção, mexendo em 2 posições para poder consertar uma. Ele tentou consertar colocando uma dobrada de laterais. Ele tirou o Carlos Eduardo, que certamente seria expulso, já estava com cartão amarelo, e aí ele coloca o Emerson Barbosa para fazer a dobrada, porque tinha um lateral, o Edilson, que estava descendo muito e estava complicando o sistema defensivo esquerdo do Guarani. Só que ele demorou muito para fazer isso e fez uma mexida, pelo menos na minha visão, errada. 3, queda física. O ritmo do Guarani diminuiu bastante no segundo tempo, enquanto que o adversário, ao contrário, aumentou o seu ritmo. Então, o que o Guarani precisa saber, detectar, é por que teve essa queda de rendimento físico. Tava lá um calor intenso e realmente o calor estava muito forte. O jogo começou com 31 graus e a umidade relativa do ar em Belém é acima de 80%. O calor fica sufocante, o corpo não transpira. É como se alguém tivesse agarrado na sua garganta e estivesse pressionando. Falta o fôlego. Eu, narrando futebol em Belém, senti esse drama. Imagina o jogador dentro do campo, correndo da maneira que tem que correr, né? Sente muito. Então, o que é que o time tinha que fazer? O que a Argentina faz com muita naturalidade. Descansa o time jogando. Descansa o time com bola rolando, para poder suportar os 90 minutos. E tinha que ter feito isso no primeiro tempo também, para dosar essa carga física para suportar o segundo tempo. E quarto e último, o aspecto psicológico, né? Depois de sofrer o primeiro gol,
eu até dizia, não deixa o Paysandu empatar. Falei isso com a bola rolando, transmitindo o jogo. Se o Paysandu empatar, ele vai virar. O Guarani perdeu claramente a confiança. Passou a errar passes simples. E teve dificuldades para controlar o jogo a partir do momento que tomou o gol. Não deveria ter acontecido isso. Necessitava de um líder dentro do campo para acalmar o time. O time se enervou, ficou apavorado no momento em que tomou o gol. E aí acabou tomando o empate. Então precisaria deste líder, desse jogador, sem querer ter nenhum grau aqui de comparação, né? Mas é o Messi no time da Argentina. Só falando aqui porque o jogo está muito recente do time da Argentina, que virou para cima da Inglaterra agora há pouco com a transmissão aqui da Bandeirantes. Estou falando nem da qualidade técnica, mas é o cara que acalma o time. E esse jogador não pôde comparecer em Belém, que é o João Paulo. Não tem reserva para o João Paulo. O Paysandu, ao contrário, ao crescer no jogo, ele, Paysandu, se acalmou. Percebeu que o time do Guarani estava nervoso, aí foi para cima, fez o segundo e fez o terceiro, e o time do Guarani morreu no estádio lá da Curuzu, que é um estádio pequeno. Não havia necessidade disso, né? Que é um estádio com dimensões pequenas e o Guarani teria a possibilidade de controlar o jogo tal qual fizera no primeiro tempo da partida. Então o Guarani tem que levar em consideração esses 4 itens quando for estudar a derrota. Porque a derrota, ela precisa ser estudada. Não pode ser esquecida. Se esquecer a derrota, quando acontecer de novo, a lição da derrota não terá sido absorvida. Porque você só absorve o revés a partir do momento que você entende o que é que levou àquele revés que você tomou na vida. Vale para o futebol, vale para a vida. E aí, a partir disso, você consegue se recuperar, consegue detectar as falhas e quando acontecer de novo, já tem um antídoto para aplicar, né, o contraveneno em cima daquilo que aconteceu. Se o Guarani não fizer isso, vai fracassar miseravelmente de novo contra a Inter de Limeira. O time da Inter tem 76% de aproveitamento fora de casa. Perdeu um jogo, que foi contra a Ferroviária, tomou 2-0. Então um time com esse cabedal na Série C, imagina a dificuldade que vai aprontar para o Guarani no dia 27. 19h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha.
Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 19 horas e 30 minutos em Campinas. Hoje até às 20 horas, Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Fazendo isso, você nos ajuda a fortalecer o canal aqui da Rádio Bandeirantes no YouTube. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a presentes e também a ingressos, né? Amanhã, por exemplo, tem sorteio de ingressos para a Ponte Goiás, setor de vitalícia do Estádio Majestoso. Mas para concorrer é preciso ser assinante do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã, durante este horário, neste programa, tem sorteio de 10 ingressos para o jogo da Ponte. Iga Atacado, grande variedade de produtos e os melhores preços para sua economia. Produtos no atacado e no varejo, com os preços imperdíveis. Toda a qualidade para abastecer a sua casa e o seu negócio. Aproveite ofertas sensacionais em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. E atenção para as ofertas. Arroz broto legal, 5 quilos, R$ 24,98. Açúcar refinado, Alto Alegre, 1 quilo, R$ 2,79. Milho verde Rami, lata 170 gramas, R$ 2,39. Sardinha Robson Cruzoé, 125 gramas, R$ 4,49 cada. Essas ofertas são válidas até segunda-feira, dia 20 de julho. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito ou vale alimentação. E também por pagamentos digitais. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também a mega loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br e saiba mais. 19h33, ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa noite. Boa noite ao Tigrão, boa noite ao CH, boa noite a todos da mesa. Batista, sobre a pauta do dia do Guarani, é inacreditável, Batista, o Guarani não ter um zagueiro para colocar no lugar do Donato na base, né, e um meio campo para colocar no lugar do Ralf. Tem que mandar esses dois caras embora do Guarani, não devia nem ter vindo pro Guarani esses dois caras. Pelo amor de Deus, Batista. Mas vamos que vamos. Vamos subir, vai ser difícil, mas nós vamos subir. Quem fala é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Um abraço. Abraço, Pico, mais um. Boa noite, Batista, amigos da Band, César Paiva de Campinas. Vem cá, o que aconteceu aí com o Mr. Processo? Depois das palavras do Elvis, ele sumiu, parou de fazer o podcast, parou de falar. Parabéns pra mim também, não fala nada. Sumiu essa turma? Não estão aí na Ponte Preta? E agora falando como torcedor mesmo. Você acredita? Não, não acredito. Eu não acredito que vão pagar o transfer ban.
e não acredito que nenhum desses jogadores aí serão inscritos. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no início do ano. Tudo é conversa, tudo é coisa para enrolar, vão falar que não conseguiram a liberação do dinheiro, que vai ser liberado quinta-feira, aí depois é outra quinta, depois é outra sexta, e assim vai, sabe? É isso que vai acontecer na Ponte Preta. É lamentável. E o que me deixa mais, assim, curioso é para saber, depois do que foi falado e de tudo que está acontecendo, por que essa turma não abandona, não entrega para quem tem a capacidade de poder gerir a Ponte Preta. Eu não estou falando aqui que são incapazes, eu estou falando que eles não têm o know-how necessário ou a capacidade necessária para tirar a Ponte Preta dessa situação. Abraço, César, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH. É o Eduardo, aqui do Ouro Verde. Deixa uma pergunta aí pro Tigrão. Ô, Tigrão, se hoje nós mandássemos o técnico do Guarani embora, Zenano, qual seria, na sua opinião, o treinador para assumir o Guarani? No meu entendimento, Zenano não tem mais condições de estar à frente do elenco do Guarani. Abraço, muito obrigado. Hoje não dá tempo, amanhã o Tigrão responde mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Eu gostaria de saber, será que aqueles tanga frouxa dos jogadores da seleção brasileira assiste os jogadores argentinos e não tem uma vergonha na cara? Tanga frouxa. Porque os caras luta até o final. Contra o Egito, eles lutou até o último minuto. E os tanga frouxa brasileiros, ele estava treinando dancinha no TikTok antes do jogo. É brincadeira, viu? Ainda bem que ele está C para mim e eu tô C para eles também. Não assisto jogo, não assisto nada. Um abraço, César Barão Geraldo. Abraço, César, 19h37, mais um. Boa noite, pessoal, tudo bem? Luiz de Campinas, Jardim do Trevo aqui. Bom, segundo o comentário do Tigrão aí, né, o Potker não poderia jogar novamente na Série B pelo Londrina. Então, vamos fazer um pensamento aqui, né? O cara não recebe, certo? Ele não pode, então, procurar outro clube para jogar, ele tem que ir para a Série A ou para a Série C, ele não pode ir para a Série B, por um problema que não foi ele quem causou, foi quem o contratou, certo? Então, na cabeça do Tigrão, o cara não recebe, o cara ainda sai onerado, né? Porque ele não pode procurar outro clube que lhe dê condição digna de trabalho, por um problema que não é nem dele, né? É do clube que ele tá querendo sair. Eu sinceramente, não entendi essa daí. Bom, é o seguinte, o Potker, pelo regulamento na competição, né? Até o Pedro Piscinato, agora há pouco, deu uma escrafunchada para dissecar esse assunto. Pô, palavras horríveis, cara. Mas é o que veio na cabeça, né? Tá valendo. 12 partidas era o limite que o Potker poderia fazer. O Potker, qualquer jogador, né? O limite, 12 partidas para atuar na mesma divisão. É isso, Pedrão? É isso mesmo. No capítulo 3 do regulamento da Série C, artigo 9, diz o seguinte: um atleta somente poderá ser inscrito por outro clube do Brasileiro Série B 2026 após o início do campeonato, se tiver atuado em um número máximo de 12 partidas pelo clube de origem. Então, realmente, 12 jogos é o limite de um jogador para se transferir para outro clube da Série B, e foi exatamente o número de jogos feitos pelo William Potker com a camisa da Macaca, Batista. Então, não era opinião, né? O que o Tigrão estava falando. Ele estava falando de um fato. Não é que o Potker, porque jogou na Ponte, não recebeu. Não foi ele que motivou isso e aí ele não pode jogar em outra equipe. Não é isso. Ele pode jogar em qualquer equipe, desde que não tivesse completado o número
máximo de jogos. Ele completou o número máximo de jogos. 12 jogos. Se tivesse feito mais um, por exemplo, o jogo diante do Fortaleza. Ele não viajou. Não viajou. A informação oficial que a gente tinha era que ele estava com um problema, estava no departamento médico. Não era, né? Não era. Isso aí não é verdade. Ele não viajou porque se ele fizesse aquele jogo, ele não poderia mais jogar pela Série B. E provavelmente ele já estava com essa proposta do Londrina. Ou com a ideia de sair da Ponte Preta, com a ideia né? de sair, pode ser também que não tivesse nenhuma proposta, mas tinha a ideia de sair da Ponte. Então não confunda opinião com fato, com informação, e foi exatamente isso que o Tigrão fez. Tem mais um? Mais um, vamos lá. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Breno. Batista, o que não dá para aceitar no Hélio Cizenando, né? Eu que pedi tanto que o Guarani contratasse ele, que ele, não deu oportunidades pro Kevin, não deu oportunidades pro Nicolas, zagueiro, entendeu? Sendo que não tem os zagueiros aí são horríveis. O Rafael só falhando, o Donato, então, que parece aqueles bonecos de posto, entendeu? Tipo assim, não é possível que o cara diga que gosta de base, que gosta de jogador da base, que dá prioridade ou que vê com bons olhos os jogadores da base, entendeu? A maioria dos times aí, lá na Espanha, tem um moleque lá jogando com 18 anos, sabe? Palmeiras coloca moleque com 16 anos. E agora o Kevin, que tem 20, o Nicolas, que deve ter 18, 19, não coloca pra jogar, entendeu? Tá vendo que o time não tá indo pra frente com esses caras que ele tá escolhendo, entendeu? E não dá oportunidade. Vai ficar sobre as costas dele se o Guarani não classificar, tá? Porque é ele que está escalando o time. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, o jogador do México que disputou a Copa com 17 anos. Gilberto Mora. Se o Cizenando fosse técnico do México, não colocaria o Gilberto Mora para jogar. Também não colocaria o Hendrick no Palmeiras. E também não colocaria o Estevão para jogar. O Hélio Cizenando, ele se defende, né, quando questionado com relação aos meninos da base. Ele sempre diz, não estão prontos. Ainda não estão prontos. Precisam corrigir defeitos que os jogadores têm. Ele falou isso a respeito quando foi questionado a respeito do Rafael Casabranca, né? Rafael, ele tem qualidade, tem capacidade. Já tive a oportunidade de vê-lo jogando e gostei do que vi. Então, você só vai saber se o jogador tem condição ou não colocando na arena, colocando para jogar. Então, eu entendo que o treinador, ele está no dia a dia, é ele que está sentindo ali, né? Se o jogador tem condição ou não. Mas duas coisas. Primeiro, a frase do Didi, o Folha Seca. Treino é treino, jogo é jogo. E segundo, tem jogador que tem uma minutagem muito grande. Jogador que não é da base, jogador que foi contratado, vide Maranhão. Então, se o jogador da base tivesse a mesma minutagem, tivesse a mesma oportunidade que um jogador que foi contratado, eu duvido que o jogador da base não apresentaria algo melhor do que aquele jogador que está tendo várias oportunidades e não está convencendo. Então essa é a discussão, né? 19h44. Quero falar aqui da KTO. É o seguinte, momento KTO. Você acompanhou aí as semis da Copa só com seleção gigantesca na briga pela taça. Chegou na final o time da Espanha, tirou a França, que era a grande favorita. E hoje, agora há pouco, a Argentina tomou um gol da Inglaterra
e conseguiu virar e ganhou a partida nos 90 minutos. 90 minutos mais acréscimos, né? Não precisou nem de prorrogação. Então, realmente foi de arrepiar. E na KTO, você pode usar o app da KTO. Lá você encontra as melhores opções de apostas para mostrar que entende do assunto. Baixe o app da KTO ou então acesse kto.bet.br para dar os seus palpites aí para a decisão de terceiro, que será no sábado às 18 horas, e também para a grande final, que será no domingo a partir das 4 da tarde. Estes horários que eu falei aqui são horários brasileiros. kto.bet.br para você dar os seus palpites e se divertir junto com a gente. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 19h49. Hoje até às 20 horas. Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, amanhã o programa no horário normal, hein? Amanhã não tem Copa mais nesta semana. Aliás, semana sábado tem, né? Eu estou dizendo segunda a sexta. Então, amanhã pode festejar. Voltamos ao horário normal e tradicional. Aê! Sensacional! Das 17
até às 19h30. E no domingo termina a Copa, você está acompanhando aqui pela Rádio Bandeirantes. E a partir de segunda-feira, adeus Copa! Não teremos mais que sofrer, né? Primeiro sofrimento porque o Brasil nos envergonhou. Saiu prematuramente e de maneira covarde. E depois, olha, não adianta secar a Argentina, cara. É uma tarefa inglória. Você seca a Argentina e vai se dar mal, né? O secador lá de casa até queimou, de tanto que eu tava secando a Argentina, não deu certo. Não adianta, seca, não vai acontecer nada. Eles têm Messi. Então, realmente, vai acabar o sofrimento. E aí não, porque no domingo ainda continua o sofrimento, entendeu? Porque nós vamos secar a Argentina. E a Argentina, tudo indica que será campeã. E não dá pra cantar vitória antes, a gente já percebeu isso também. Não dá, absolutamente. Contra o Egito viraram, contra a Suíça na prorrogação também, e hoje mais uma vez. Tem que esperar o juiz apitar pra ver qual que é o resultado do jogo. Além do que é o chamado arrebenta bolão, né? E agora na lata. 19h51. Responde na lata. A FIFA volta a gerar discussão ao decidir ampliar para 30 minutos o intervalo da final da Copa do Mundo no próximo domingo. Jogo que será no MetLife Stadium. E o objetivo é abrir espaço para um grande espetáculo nos moldes do tradicional show do intervalo do Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos. E aí, qual a sua opinião sobre o fato? E antes que respondam, ontem eu fiquei devendo aqui o resultado final do Na Lata 1. O programa chegou ao final e eu tive que passar rapidamente para a rede e, portanto, não deu tempo de dar a resposta. Ontem, a pergunta era sobre quem revelou Mbappé. E a resposta, Leonardo Jardim, foi quem lançou Mbappé como profissional, quando o atacante tinha apenas 16 anos. E isso aconteceu em dezembro de 2015 no Mônaco da França. O CH e o Breno Beretta responderam corretamente. Então, parabéns ao Breno Beretta e também ao CH. O Tigrão disse que não sabia e aí não respondeu. Então, Breno Beretta e CH responderam corretamente. Bom, CH, ontem até de passagem nós falamos sobre esse assunto dos 30 minutos. Na FIFA tem o regulamento das competições, que é praticado o regulamento no mundo inteiro. 15 minutos de intervalo. E isso todos os times, seleções estão adaptados, inclusive com relação à questão física. Hoje no programa Os Donos da Bola também nós discutimos esse assunto. É polêmico. E hoje, de novo, a produção coloca aqui querendo saber a nossa opinião. Começo com você. E aí, CH, muito provavelmente, a menos que a FIFA decida eliminar esse projeto que ela tem de fazer um Super Bowl. Até talvez para agradar os Estados Unidos, porque a Copa está sendo lá e a final será nos Estados Unidos. E aí, CH, a sua opinião? Olha, Batista, essa polêmica dos 30 minutos de intervalo no jogo da final da Copa, eu não gosto disso. Isso é rasgar o regulamento do futebol. Tudo bem que está nos Estados Unidos, né? É uma terra que promove esse tipo de show no intervalo, está tudo certo. Só que no futebol existem regras e elas devem ser seguidas. Me parece, à distância, que o seu Infantino, presidente da FIFA, está de joelhos para o presidente norte-americano. 19h54 e você, Tigrão, qual é a sua reflexão?
Bom, Batista, a minha opinião é que a FIFA está de brincadeira. O que menos importa para ela é o futebol. Tudo bem que o futebol depende de faturamento, mas tudo tem limites. Quer dizer, então, que o time esfria, poderemos ter contusões numa final de Copa do Mundo, o espetáculo já está deformado. Depois daquela suspensão que foi cancelada, essa é uma outra aberração da FIFA, essa é a minha opinião. Deforma completamente aquilo que é o futebol na sua origem e nas suas regras, esse negócio de intervalo com 30 minutos. E você, Breno Beretta, a sua reflexão? Bom, Batista, eu gosto com relação a shows, é algo a mais para o estádio de futebol, para a torcida de futebol, mas teria que ser antes ou depois do jogo. No intervalo, ocupando 30 minutos, infelizmente vai ficar muito ruim. Então eu sou contra. São 19h56 em Campinas. Vamos ao Na Lata 2. A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo ajuda a incomodar o ex-lateral Jorginho, o tetracampeão mundial de 1994. Fez críticas à postura dos jogadores da seleção após a derrota para a Noruega nas oitavas de final. Abre aspas. Ainda sinto falta deles sentirem a dor da derrota. Não que não sintam, mas expressar isso com atitude. Parece que nada aconteceu. 3 dias depois, alguns jogadores como se nada tivesse acontecido. O cara tem direito a férias, tem que aproveitar, mas não precisa postar. Aí ele coloca um palavrão, né, relacionado a fezes. Nenhuma, não tem que postar nada, disse o Jorginho. Esse é o Na Lata 3, né? Antes do Na Lata 3, tem o Na Lata 2. Então vamos com o Na Lata 2. Na sua opinião, foram merecidas as 2 classificações nas semifinais da Copa do Mundo? Quem chega mais forte para a grande decisão? Começo com você, Breno Beretta. Foram merecidas as classificações da Espanha e também da Argentina. Eu acho que, apesar da Espanha tomar poucos gols, saber se defender bem e ser letal no ataque, a Argentina, por ser a atual campeã, ela é um pouco mais forte, leva um pouco mais de vantagem, mas vai ser muito equilibrado. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Eu acho que os 2 finalistas fizeram jus e as suas respectivas classificações são corretas. E para mim, quem chega mais forte, depois do que vi ontem da Espanha contra a grande favorita, a França, é a Espanha. Chega inteira e chega querendo ir, para mim, como favorita ao bicampeonato mundial. E você, CH, sua reflexão? A classificação da Argentina hoje foi merecidíssima. O time está se superando a cada partida e chega muito forte para a final. E a Espanha também. Portanto, as 2 seleções, na minha opinião, chegam com bastante justiça na final da Copa do Mundo. Eu sigo com você, CH, e o Na Lata 3. Olha, isso é uma discussão muito complicada. Cada um tem um comportamento e uma maneira de pensar e de se relacionar com os problemas e os desafios. Eu não acho que declaração, texto, pronunciamento, isso resolva alguma coisa. Já faz muito tempo que os jogadores da seleção brasileira perderam a conexão com o país. Sei que são momentos diferentes, os melhores jogadores estão fora do país, mas como grande gestor de grupo, o Carlo Ancelotti precisa também, além de arrumar o time, precisa tentar reconectar o seu elenco de jogadores com a torcida brasileira. E você, Breno Beretta? Eu concordo com o Jorginho e digo mais, esses jogadores da seleção brasileira não têm vergonha na cara, nenhum deles. Inclusive o Ancelotti.
não tem relação nenhuma com o Brasil, com a torcida brasileira. Então a CBF deveria rever todo o planejamento e quem vai convocar das próximas vezes. E você, Tigrão? Tigrão? Eu acho que está corretíssimo o Jorginho, corretíssimo. Ninguém sente nada, absolutamente nada. Saiu ali aquela carinha de depressão, tô triste, tô magoado, e cada um pro seu iate, cada um pro seu resort, cada um pro seu conforto, gastando os seus milhões. É isso. Tá certo sim o Jorginho. Não é assim que se trata o torcedor, não. E também não entendi o Vinícius Júnior, né? Com tudo aquilo no colo e olhando pro celular sem fazer nada. É isso aí. Uma incoerência atrás da outra. Essa foi boa, hein? 20 horas em Campinas. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o proprietário da SAF do Botafogo da Paraíba, o Felipe Félix, já confirmou Diego Tavares em breve será jogador do Belo. Ele reforçou aí que o jogador nesse momento aguarda apenas sair a rescisão de contrato com a Ponte Preta para poder assinar em definitivo com o Botafogo da Paraíba, time comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Batista. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o técnico Hélio Cizenando amanhã pela manhã trabalha o time do Guarani mais uma vez pensando no jogo contra a Inter de Limeira. Ele vai escolher os substitutos nos próximos dias do Carlos Eduardo e do Herbert, que estão suspensos, e quem sabe terá a volta do João Paulo no meio-campo e também a volta do Jonathan Costa na zaga. A expectativa é que a diretoria possa pagar os salários atrasados. Ainda não há uma previsão. Tem 50% do mês de maio em aberto e 50% do mês de junho. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Até amanhã. E aí, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista. Um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate e até amanhã. Amanhã já é quinta, né? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos Eu concordo com o Jorginho e digo... Opa, estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã tem mais. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, agradeço de coração. Fique aqui porque tem a sequência aí falando mais de futebol em toda a rede. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Bandeirantes. Diferenciar uma coisa ou outra. Já falei com jogadores que andaram para a AFA, jogam pelo povo, fazem uma representação diferente. Vou dar um exemplo. Você estava lá, Quesada, se eu não estou equivocado, Maracanã, Brasil e Argentina, que começaram os policiais brasileiros a bater em familiares e torcedores argentinos. Os caras saíram do aquecimento do campo de jogo e foram pra porradaria lá na arquibancada. Não estou falando que é certo, mas os caras lutam pelo povo, brigam pelo povo. Os nossos jogadores, bando de bunda mole, o que eles fazem? Um monte de gente morrendo no Brasil em meio à pandemia. Ah, não, vamos jogar que se dane.